Hoje eu fiz uma mentoria muito interessante em que eu me deparei com uma situação em que um casal eles queriam investir em imóveis de leilão. Eles queriam falar assim, Edwards, beleza, eu quero, cara, guardar dinheiro, eu quero ter patrimônio. Para isso a gente está aqui. E aí, como é de praxe, no nosso primeiro encontro, eu sempre entendo, certo, beleza, vocês querem. E exatamente qual é o objetivo de vocês. Eu sempre me baseio em duas grandes situações que, cara, tem que ser o seu norte para tudo. E nos imóveis de leilão isso não é diferente, isso faz toda a diferença a longo prazo, tá? Primeiro, o que você quer? E segundo, como você está, ou melhor, onde você está hoje? Isso parece ser óbvio, e na maioria das vezes você entende que isso é importante, mas na maioria das vezes na prática você não faz isso. Por que essas duas perguntas são importantes? Imóvel de leilão, o leilão em si, ele é simplesmente um mecanismo. É uma forma de você alcançar um objetivo. Eu falo para todo mundo isso, cara, leilão não é investimento. Os imóveis são investimentos. Só que você comprar um imóvel de leilão, por melhor que ele seja, ele não vai te tornar milionário. Não é assim que funciona. Edwards, mas a gente pode pegar aqueles imóveis que dão alguns milhões de lucro. Sim, e geralmente você vai ter que investir alguns milhões para isso dar certo. Então, na verdade, você já tinha 1 milhão, percebe? Edwards, então você está dizendo para não investir em imóvel? Não estou dizendo para você não investir em imóvel de leilão. Muito pelo contrário. Mas você precisa entender que não é em uma tacada que você vai conseguir fazer isso. Você vai precisar fazer algumas operações repetidas vezes até que você chegue em algum lugar. E aí vem o ponto. Que lugar é esse que você quer chegar? Eu sempre gosto de provocar os meus mentorados numa meta de 10 anos. Por que 10 anos? 10 anos é tempo suficiente a ponto que você consegue contemplar onde você vai estar. É um tempo suficiente a qual você consegue projetar coisas grandes, mas ao mesmo tempo é um espaço curto para você fazer autoanálise. Esse casal, por exemplo, eles possuem uma loja digital, um e-commerce, né? Só que a verdade é que eles não sabiam exatamente para onde eles queriam ir. Eles falaram, não, eu quero ter patrimônio, eu quero ter mais tranquilidade, quero trabalhar menos. Legal? Mas o que é trabalhar menos? Não, hoje eu trabalho 12 horas, eu quero trabalhar 5 horas por dia. Legal. Quanto você precisa para trabalhar 5 horas por dia? Qual que é a renda que você precisa ter? Eu preciso ter pelo menos uma renda de 30 mil por mês. Legal, já começa a melhorar. Agora, 30 mil por mês, você precisa fazer quantas arrematações? Você precisa ter quantos imóveis de aluguel? Percebe que as coisas vão se direcionando? Aí agora você tem um plano de 10 anos. É óbvio que à medida que o tempo vai passando, você vai evoluindo mais no seu plano de 10 anos e ele vai mudar. O nosso próprio plano de 10 anos, ele vai sofrendo alterações. O meu grande plano macro hoje é daqui não mais 10 anos, né? Daqui 5 anos, é poder trabalhar 4 horas por dia, ter uma casa em algum lugar que é praticamente um campo. E aí, esse é o meu quadro pintado na parede. Só que para eu chegar no quadro pintado, eu preciso de um caminho. E aí eu vou transformando esse quadro em números, porque assim eu consigo chegar lá. Beleza, eu tenho para onde eu quero ir. Mas então, Edwards, o que é a situação? Cara, é exatamente o quanto que você ganha, o quanto que sobra, qual é o seu orçamento. Isso é muito, mas muito mesmo, subestimado pelas pessoas. Talvez por conta de um exagero de diversos coaches de finança, de diversos influenciadores de finanças, né? Vamos usar esse termo que é melhor. Muita gente começou a achar que, cara, isso não é problema, isso é tranquilo, eu tenho na cabeça. E é o que eu tenho, cara, eu vejo basicamente
80% das pessoas que eu atendo são pessoas que têm rendas superiores a 10 mil reais. E a maioria deles não tem um controle financeiro. Eles sabem, os que recebem salário, eles sabem o quanto ganham por conta do salário, mas eles não sabem o quanto sobra. Os que são empreendedores, na maioria das vezes, têm uma noção, deve ser algo por volta disso, mas não sabe exatamente o quanto. Isso é um problema, isso é um cuidado que você precisa ter. É óbvio dizer isso, mas cara, se você não sabe o quanto sobra, você não sabe quanto você consegue pagar de parcela, que plano você vai traçar? Porque, de novo, a gente não tá nos imóveis de leilão pensando em dar um tiro. Cara, comprar um imóvel de leilão é simples. Eu te faço o plano aqui agora. Cara, você vai pegar, escolher 5 ou 10 cidades com mais de 150 mil habitantes. Você vai procurar no nosso site, no Arremataí, essas cidades. Você vai procurar imóveis ali que estejam numa modalidade que permita ou financiamento ou à vista se você tiver esse dinheiro. Você vai procurar no edital, basicamente, a data do leilão, quando, onde vai acontecer, os débitos, quem é responsável, a forma de pagamento e evicção de direitos. Você vai olhar na matrícula se não tem penhora ou indisponibilidade. Você vai calcular os custos, que é leiloeiro, entrada de financiamento ou lance, os débitos que podem ou não ser seus e documentação, reforma e desocupação. Pronto, você tem ali o cálculo do imóvel. Aí é só participar do lance. Comprar um imóvel de leilão é simples. Agora, comprar um, comprar dois, comprar três, comprar quatro. O que você vai fazer com ele? Você vai vender ou você vai alugar? Você vai usar alavancagem? Qual que é o planejamento que você tem? Isso faz toda a diferença. É isso que enriquece de verdade. É isso que vai fazer você ter um futuro com a sua família naquele quadro pintado. É ter um plano, um caminho traçado para isso. E aí esse caminho ele pode passar por você pode usar um dos 3 mecanismos, que é o quê? Comprar e vender, comprar e deixar alugado, comprar e usar alavancagem para deixar alugado. Você pode usar um desses 3 veículos que vai te levar até o seu quadro pintado. Só que para você saber qual é melhor, qual se enquadra mais em você, você precisa ter uma clareza da sua situação hoje. De quem é você, de onde você está hoje. E aí, você tendo essa clareza, fica fácil. Beleza, eu vou escolher, optar por comprar imóveis para revender. Não, eu vou comprar imóveis para deixar alugado. Não, eu vou comprar imóveis para fazer uma alavancagem. Legal. Quanto que eu preciso fazer? Cara, aí você já tem o quadro pintado. Aí você percebe que a parte técnica, que é tudo isso que eu ensino aqui, que, cara, tem mais de 500 vídeos no canal falando sobre isso, aí fica mais simples. Aí você consegue perceber, tipo, putz, eu preciso entender algumas regras aqui. Eu preciso saber como é que compra, eu preciso saber entrar no site da Caixa, eu preciso saber usar o site do Arremataí para fazer ali a minha pesquisa, a minha análise, usar a inteligência artificial. Inclusive, se você ainda não sabe, cara, no link da descrição tem o leilão da Caixa do zero à arrematação em 60 dias. É um protocolo de 60 dias para você arrematar o seu primeiro imóvel de leilão. Caso você não arremate nesse prazo, faz exatamente o que está lá, eu devolvo seu dinheiro completamente. O link está aqui na descrição. Aprender essa técnica, cara, é simples. Eu falo para todo mundo, cara, não é fácil, mas é simples. É você ler, é você reproduzir e repetir. O difícil está nesse planejamento. A diferença de alguém de sucesso que vai passar tempo de verdade construindo patrimônio com imóvel de leilão é quem faz isso. Por quê? Ele não vai parar no meio do caminho. Ele não vai desistir. Ele vai fazer boas escolhas. Ele não vai mudar de investimento como uba-uba. Cara, talvez você, vendo hoje sobre leilão de imóveis, seja o seu queridinho do momento, mas já foi outras coisas. Talvez você já tenha investido em Bitcoin, bolsa de valor. Não que você estava errado em fazer qualquer uma dessas coisas, mas é que você não estava no caminho correto. Em que sentido você não estava no caminho correto? Cara, você estava fazendo porque era moda. Você não tinha um plano. Você não tinha um objetivo. Seu quadro não estava pintado. Pinta o quadro. Depois, veja onde você está. Pronto. Agora sim, você está pronto para começar a construir patrimônio. E aí? É só uma questão de tempo.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado. O link do Leilões da Caixa está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!